Fora da Caixa. A análise dos fatos que marcam a atualidade. Às quintas-feiras temos sempre connosco o Francisco Tavares. Bom dia, uma vez mais, obrigado. Na semana passada não foi possível o Fora da Caixa e a análise e o comentário com o Francisco Tavares, uma vez que ele se encontrava fora do país e precisamente no momento do programa, a hora em que habitualmente vai para o ar este Fora da Caixa, ele estava em trânsito por aeroportos, o que dificultaria naturalmente esse contacto e essa entrada via WhatsApp ou outra plataforma. Mas o importante é que já cá está connosco para continuarmos este exercício de cidadania. Francisco Tavares, o nosso Fora da Caixa de hoje acontece precisamente num dia histórico, é feriado em Portugal. Há 50 anos acontecia esse levantamento militar, esse movimento dos capitães de Abril, ou se quisermos, a Revolução dos Cravos, o 25 de Abril de 74. Na altura, quantos anos é que tinha? Onde é que estava? 25 de Abril antes de mais, muito bom dia. Cumprimento os trabalhadores da rádio, os radiovintes do país e da diáspora. No dia 25 de Abril de 1974, não é? Há 50 anos atrás, eu tinha 9 anos. Portanto, andava na escola primária. Ainda estava na escola primária, portanto tem pouca memória sobre isso. Lembro-me como se fosse hoje dessa data, não é? Eu vivia, claro, em Xandatanque, Santa Catarina. Lembro perfeitamente dessa data. 25 de Abril é uma data importante para Portugal, para Cabo Verde. Portanto, marca também o grande arranque cá em Cabo Verde agora da rampa para até a data da independência. Portanto, marca efetivamente a vitória da luta para a independência da Guiné e Cabo Verde, mas também a vitória do percurso do povo português, não é? O povo português que ganhou com 25 de Abril, portanto, passou para a nova na altura fase. A Guiné-Bissau já tinha, digamos, já era um país independente, uma decisão unilateral, bom dizer, mas para a altura do 74 já havia sido reconhecido por alguns países, portanto, estava-se nessa fase de negociações para a independência de Cabo Verde. Cabo Verde, pois. Então, necessariamente para nós, os cabo-verdianos, 25 de Abril é um marco importante, não é? Porque daí nós caminhamos de forma rápida para a data da nossa independência, portanto, que criou as condições da soberania de Cabo Verde, portanto, para tornarmos uma nação independente, para tomarmos as contas do nosso destino e construirmos o nosso passado e abrimos as portas para o presente e o futuro de Cabo Verde. Se não tivesse acontecido o 25 de Abril, acha que a independência de Cabo Verde teria acontecido da mesma forma? Haveria algum atraso? Enfim, estamos aqui a falar de se, não é? Exato, não se pode julgar a história, não é? Se pode julgar a história. Eu considero que, sobretudo quando no caso de percursos positivos, não é? É bom não julgar porque ficamos no domínio dos cis. Mas eu considero que as coisas aconteceram a tempo, portanto temos que sempre reconhecer o protagonismo e o papel que gente importante em Cabo Verde desempenhou para que nós chegássemos ao 25 de Abril e pudéssemos então já ter um roteiro para a nossa independência e para a nossa independência, que abriu um caminho para o percurso que nós fizemos até agora, não é? E já agora um pequeno comentário em relação a declarações recentes do presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa, que na terça-feira passada disse que Portugal deve assumir a total responsabilidade pelos crimes cometidos durante o período colonial, como a escravidão nos dois lados do Atlântico, o massacre de povos indígenas e o saque de bens em terras estrangeiras. A entrevista que Marcelo concedeu a alguns órgãos de comunicação social estrangeiros, diz que Lisboa estaria disposta a pagar os custos pelos abusos praticados no passado. Como é que olha para essas declarações? O presidente de Portugal é um professor de Direito, portanto, quando faz afirmações desta natureza, e certamente tem como suporte o direito, não é? O direito. De tal forma que nós devemos, também sendo uma pessoa com o percurso que tem, devemos acreditar de que
Se trata não apenas do sentimento de Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República de Portugal, mas do que passa pela cabeça de gente importante da política portuguesa, não é? Da política portuguesa. E nós, os cabo-verdianos, não cobramos isto. Não cobramos isto, porque entre nós e Portugal, portanto, vivemos a época colonial, depois nós abrimos, tanto uma nova página na nossa página, nosso percurso, que é a cooperação, não é? Portanto, nós não cobramos isso a Portugal, mas Portugal pode tomar as medidas que entender melhor, não é? Para para um pouco ajustar as contas com o passado, não é? Entre Cabo Verde e Portugal há relações quase que de cumplicidade, enfim, são países irmãos, relações de amizade e são relações que ainda há dias foram reafirmadas durante visita do primeiro-ministro português a Cabo Verde. Ele escolheu precisamente Cabo Verde para a sua primeira visita oficial a um país fora da Europa. Acompanhou naturalmente essa visita, uma visita de um dia em maio, mas com uma agenda bastante densa e em que também, durante a qual foi assinado um memorando, uma espécie de ajuda, digamos, suplementar a Cabo Verde. O que é que fica dessa visita de Luís Montenegro a Cabo Verde? Ter escolhido Cabo Verde como o primeiro país fora da Europa para visitar é um ato simbólico, não é? E muito importante para Cabo Verde, não é? Mas isto faz jus ao percurso que nós temos, ao percurso que Cabo Verde e Portugal fizeram nos últimos 50 anos, não é? Um percurso de cumplicidade. Portugal é o país mais próximo. Os portugueses sentem-se em Cabo Verde quando cá estão, sentem-se em casa quando estão em Cabo Verde. Nós também, posso dizer, praticamente sentimos em casa quando estamos em Portugal, não é? Portanto, Portugal é um país onde temos uma importante comunidade, onde temos um país com quem temos relações de cooperação que são de verdadeira cumplicidade para o desenvolvimento de Cabo Verde e para o desenvolvimento de Portugal. Portugal tem marcas importantes dos cabo-verdianos nas mais diversas áreas, né? E Cabo Verde é um país também de escolha dos turistas portugueses, não é? Os turistas portugueses. E Portugal é um país de oportunidades para os cabo-verdianos. De forma que nós devemos considerar essa visita como algo de simbólico e muito importante, até porque entre nós e Portugal existe, desde 2017 nós trabalhamos com base em programas estratégicos de cooperação. Foi o programa 2017-2021 que deu bons resultados e de seguida acordou-se o programa estratégico de cooperação 2022-2026. Ou seja, entre nós e Portugal, nós trabalhamos com instrumentos de cooperação com uma visão estratégica para dar suporte a planos de desenvolvimento de Cabo Verde. E isto, uma vez mais, dá previsibilidade e cria condições de sustentabilidade e de excelência da cooperação entre Cabo Verde e Portugal. De forma que, como eu disse, entre nós e Portugal nós temos sempre que celebrar. Devemos celebrar juntos também o 25 de Abril. E em novembro deste ano, mas precisamente no dia 19, pelo menos é uma data indicativa, deverá acontecer a cimeira entre os dois governos. Neste momento há projetos emblemáticos, como por exemplo a reconversão de dívida em capital climático e ambiental. Portugal já entrou com 12 milhões e é essa disponibilidade manifestada por Luís Montenegro de Portugal continuar, digamos, a financiar esse fundo, a contribuir para esse fundo climático. Há também projetos ao nível de mobilidade laboral, com investimento nos centros de excelência profissional. Agora houve uma alteração ao acordo aéreo que irá permitir voos low cost a Cabo Verde, portanto é uma cooperação que se estende e se alarga a várias áreas. Exato. Basta dizer que entre nós e Portugal nós criamos uma solução inovadora em matéria de financiamento de financiamento climático, não é? E de financiamento do desenvolvimento. Portanto, converter a dívida externa em financiamento com impacto climático, de projetos com impacto climático,
é uma grande inovação e isto é bom para Cabo Verde, bom para Portugal. Nós devemos promovê-lo, não é? Promover. Cabo Verde deve procurar soluções do tipo com outros credores, não é? Nomeadamente a China, a Espanha e outros credores, a nível bilateral, mas também multilateral. E Cabo Verde deve procurar, juntamente com Portugal, promover isto como um instrumento de financiamento do desenvolvimento sustentável, não é? E de tal forma que a cimeira que deverá acontecer em novembro, portanto, é aguardada com muita expectativa, porque permite revisitar o Programa Estratégico de Cooperação e, sobretudo, rever as agendas. Exato. Paralelamente a essa cimeira irá acontecer um fórum económico empresarial entre os dois países. E rever as agendas. Portanto, a mobilidade laboral é importante para Cabo Verde, até porque entre Cabo Verde e Portugal nós queremos criar um centro de excelência em matéria de formação profissional. Cabo Verde quer transformar-se num hub training, e para isso será importante a cooperação com Portugal. E o acordo aéreo para o low cost também é de suma importância, não é? Porque com viagens mais acessíveis do ponto de vista do preço, portanto, a nossa comunidade poderá visitar o país com mais facilidades, quanto os portugueses podem visitar Cabo Verde com mais facilidade, quanto nós podemos viajar para Portugal com maiores facilidades. Portanto, isto com as facilidades cada vez acrescidas em matéria também de vistos, pondo de lado a questão dos agendamentos, né, que é um problema. Portanto, eu considero que está-se a criar condições para maior mobilidade, e a mobilidade é essencial. Mesmo nesta questão do agendamento, há novidades que foram avançadas, pelo menos há melhorias previstas neste processo, num horizonte de 2 meses. Bom, falamos de Portugal, uma vez que falamos de Portugal, falamos desta visita de Luís Montenegro, uma vez que abrimos a nossa conversa a recordar os 50 anos do 25 de Abril de 1974, mas voltando aqui ao país e para um tema que tem estado agora muito na agenda informativa, tem que ver com os transportes e com esta, mais do que anunciada, saída da Best Fly dos voos domésticos. Ainda em instantes recuperamos uma entrevista que Nuno Pereira, PCA da Best Fly, concedeu ao Quarta Noite, do Moisés Évora. Ele está muito agastado com o papel da Agência de Aviação Civil e queixa-se também do ambiente de negócios em Cabo Verde, e deixa essa pergunta: porque é que há 10 anos várias companhias, nos últimos 10 anos, aliás, várias companhias já abandonaram Cabo Verde? Concorda com essa análise de que falha aqui alguma coisa no ambiente de negócios, sobretudo nesse setor da aviação? Bom, há questões que são estruturais, não é? Nós somos um país insular, e um país com uma população reduzida, né? Portanto, o mercado para os transportes aéreos internos é um mercado relativamente reduzido. Portanto, há problemas de escala, e isto acaba por condicionar um bocado a sustentabilidade dos transportes aéreos. Ou seja, na área dos transportes aéreos nós estamos ainda a construir o pilar mais importante, que é o pilar da sustentabilidade, que pressupõe a previsibilidade, não é? Mas eu, como disse, estamos a construir. Ainda não chegamos lá. Estamos a construir. E como? Bom, por um lado, já temos as bases da concessão e da obrigação do serviço público de transportes aéreos. Isto é essencial para garantir previsibilidade e sustentabilidade. Porque com isto, portanto, quando se implementar o serviço público e quando se concessionar o serviço dos transportes aéreos internos, portanto, quem tiver a concessão terá que prestar o serviço público. Mesmo quem não tiver a concessão também terá obrigações de serviço público que terá que cumprir. Portanto, assim, isto é essencial para a sustentabilidade. Por outro lado, o crescimento do turismo, o crescimento da procura turística de Cabo Verde, basta dizer que nós atingimos 1 milhão 3 anos antes, e a procura de Cabo Verde está a crescer muito. Está a crescer também a procura de transportes aéreos interilhas, não é? Portanto, isto vai conferir-nos, mais o serviço público e a concessão, portanto, vai conferir-nos condições
para a sustentabilidade, para a previsibilidade e para a sustentabilidade. Portanto, é sobre isso que nós devemos agora sim nos concentrar. A situação atual dos transportes aéreos, como dizia, portanto, é uma situação difícil e desafiante, não é? E desafiante. Difícil e desafiante. Eu tenho que aqui ressaltar o acordo, portanto, o entendimento a que o governo e os pilotos chegaram. Portanto, aqui quero ressaltar prova do compromisso dos pilotos cabo-verdianos com Cabo Verde, compromisso de muita responsabilidade dos pilotos cabo-verdianos, e também uma prova da maturidade democrática de Cabo Verde, não é? Porque quando as partes se sentam à mesa, se entendem, é porque há condições para compromissos confiáveis, não é? Compromissos confiáveis. E isso é essencial nas relações. Infelizmente a comunicação social não conhece bem os termos desse acordo, desse entendimento a que chegaram as partes. Pois. Mas o essencial é que as partes chegaram a acordo. Agora é necessário que ambas as partes cumpram. Ambas as partes cumpram porque os pilotos querem que haja estabilidade, querem que haja sustentabilidade nos transportes aéreos internos, querem também ver resolvidos os seus problemas, não é? Francisco, faz sentido de facto o governo avançar para a criação de uma empresa, uma companhia que irá se ocupar dos transportes interilhas? Bom, a TSV está transitoriamente a realizar voos domésticos. Do seu ponto de vista, é mesmo importante que haja aqui uma empresa autónoma para cuidar dos voos interilhas? Nós vamos chegar lá, então, temos que falar um pouquinho da decisão da Bestfly. Eu considero que é uma decisão que devia ser melhor ponderada, salvo o devido respeito pelos donos da Bestfly, devia ser devidamente ponderada, tendo em conta, portanto, interesses importantes que devem ser salvaguardados, né? Que devem ser protegidos, né? Primeiramente, Cabo Verde tem um código de aeronáutica civil, tem que ser respeitado. E Bestfly é membro é acionista maioritário da TICV, onde está também o acionista Estado. Tem que haver respeito pelo acionista com quem uma vez se trabalhou, não é? Sobretudo quando se trata do acionista Estado. Mas qualquer que seja o acionista. Mas ouvindo o Nuno Pereira, ficamos com essa ideia de que quase que foi um favor que a Bestfly faz ao Estado de Cabo Verde, uma vez que Nuno Pereira diz que comprou, digamos, 100%, digamos, a TICV e respeitando esse compromisso que já havia com a Binter, da cedência de 30% do capital social da empresa. Este negócio está... tem que ser explicado. Nenhum empresário, nenhum privado faz favor a quem quer que seja, anda à procura a defender os seus interesses. Portanto, pode até assumir responsabilidade social, mas nenhum privado, nenhum empresário faz favor a nenhum outro Estado. Portanto, a Bestfly não fez nenhum favor a Cabo Verde. A Bestfly veio a Cabo Verde à procura de negócio. Veio a Cabo Verde à procura, portanto, de negócios, e seguramente, como eu estava a dizer... É que às tantas, dito da maneira como ele disse, às tantas o Estado não tem 30%. Não, o Estado tem 30% da Bestfly e 30% da TICV. A Bestfly comprou 70% da TICV numa situação em que a TICV já era... Está em algum documento? Desculpa. Numa situação em que a TICV já era deficitária. Portanto, quando fez este negócio, se a Bestfly comprou 70% da TICV numa situação deficitária, a situação em que estava em 2021, fê-lo seguramente com perspectivas importantes de negócios. Portanto, o que é que eu diria? A Bestfly devia ser suficientemente competente para realizar as suas perspectivas de negócio. Portanto, por outro lado, como estava a dizer, há interesses que têm que ser defendidos. Quem tem uma licença de transportes aéreos internos e tem que respeitar o Código de Aeronáutica Civil, tem que respeitar, neste caso, o facto de estar a trabalhar com outro acionista, que é o Estado, os direitos dos trabalhadores, dos passageiros.
Portanto, os compromissos que têm com as agências de viagens, com os credores e o interesse público nacional, que é o transporte, garantir operações domésticas. Portanto, por isso que eu disse, eu considero que esta decisão não foi muito bem ponderada, até porque a Bestfly perde dinheiro se avançar com esta decisão. Como disse, não foi muito bem ponderado. Porquê? Porque exatamente a Bestfly, antes de deixar a TICV desta forma, devia levar a questão à Assembleia Geral de Acionistas. E assim implicava, assim dava tempo ao Estado, através do Governo, para analisar a decisão que propunha tomar, inclusive para tentar, pelo menos tentar resolver os problemas, não é? Resolver os problemas. E assim, como eu disse, portanto, implicava o acionista Estado. Qualquer decisão que tomasse não seria uma decisão unilateral, mas implicava o acionista Estado. Portanto, e por isso que eu disse que a decisão não foi muito bem ponderada. Porque a Bestfly não se desobriga de um conjunto de obrigações que tem neste momento com Cabo Verde. Mas ouvindo o Nuno Pereira, sente-se que ele está muito magoado. Aliás, diz que a companhia foi perseguida pela AC, para além de se queixar do clima de negócio, do ambiente de negócios. A AC, a Agência de Aviação Civil, defende a segurança, defende a previsibilidade, defende o mercado dos transportes aéreos. E até agora tem feito bem o seu trabalho. Portanto, não se pode culpar a Agência de Aviação Civil por isso. Agora, há questões que são estruturais que não dependem da Bestfly nem de qualquer outra operadora. A questão do mercado e a questão da nossa insularidade, não é? E o facto de ainda não termos a obrigação de serviço público, o que não obriga o governo, por exemplo, a compensar por rotas que não são rentáveis, por exemplo, né? Por rotas que não são rentáveis. Mas isto, como disse, já se está dando passos nesse sentido, né? Nesse sentido. E o mercado está a crescer. E crescendo ao ritmo como está a crescer o turismo, e o mercado interno vai ganhar cada vez mais escala, e esses problemas vão se resolvendo. Portanto, deve-se situar os problemas neste nível e não culpar a Agência de Aviação Civil. Não culpar a Agência de Aviação Civil. A Agência de Aviação Civil defende o interesse público, defende a segurança dos passageiros, defende o mercado dos transportes aéreos em Cabo Verde. Temos que avançar, faltam apenas 6 minutos para terminarmos este Fora da Caixa. Vamos fazer um rescaldo, olhar pelo menos pelos principais momentos do debate de ontem do Primeiro-Ministro no Parlamento sobre a descentralização e desenvolvimento local. Uma vez mais veio à tona, Francisco, a questão da regionalização. Sim, o dossiê da regionalização não avançou, tinha sido aprovado na generalidade, mas já na especialidade as coisas não avançaram. Eu tenho muita pena, pois levei muito tempo a estudar o tema da regionalização, fiz muitas conferências em todo Cabo Verde sobre isto e continuo convicto de que é uma reforma estrutural a realizar em Cabo Verde, exatamente para levar o poder, os serviços à proximidade, para promover as economias locais e acelerar o desenvolvimento sustentável e acelerar a redução das assimetrias regionais, né? Portanto, mas o tema da regionalização é o tema da descentralização. Portanto, se os partidos políticos sentirem-se que chegou o momento, devem retomar a questão da regionalização, né? E se consideram que é necessário produzir mais conhecimento, realizar mais estudos, né? Para se decidir, tanto que tomem essa decisão, realizar-se-ão os estudos e, com base nos estudos, tomarão a decisão que deve ser tomada, né? Mas eu acho que é uma bandeira do governo e do Movimento para a Democracia. Não acha que a bola está do lado, digamos, do governo neste momento, de recuperar esse dossiê, de colocá-lo na ordem do dia? Não, a regionalização não é uma bandeira de quem quer que seja. A regionalização, tanto, é uma reforma estrutural que Cabo Verde deve realizar, não é? Que deve realizar, portanto, ele ultrapassa, portanto, os interesses de um outro partido. Agora, há partidos com maior protagonismo, como o MPD e o CIT, não é? Nesta área, mas também o PICV
quer a regionalização. Portanto, os partidos, se considerarem que chegou o momento, que retomem o dossiê, realizem os estudos que forem necessários realizar. Neste caso, o governo tem o seu papel próprio a desempenhar, porque está a governar, não é? Está a governar e... o PCV tem uma proposta também de regionalização, mas exato, que pressupõe uma ampla reforma do Estado. Pois, mas onde, como eu disse, se os partidos consideram que chegou o momento de retomar o dossiê, que retomem e sentem-se à mesa e negociem, portanto, para chegar a uma solução. Porque uma reforma do Estado não implica um ciclo governativo, implica o presente e o futuro do país, de tal forma que deve ser matéria de entendimentos alargados, de consenso, né, se for possível. Portanto, mas o debate de ontem não se centrou-se apenas sobre a questão da regionalização. Portanto, a descentralização, concretamente o percurso do municipalismo. Portanto, nós, escusado será dizer que uma das maiores reformas feitas em Cabo Verde foi a criação do municipalismo. Portanto, nós ganhamos em termos de democracia, em termos de promoção das economias locais, em termos de promoção da mobilidade social ascendente, dos serviços sociais, em várias áreas, inclusive em termos de equilíbrio do poder e do progresso da democracia, né? Porque quanto maior é o nível de descentralização, mais espaço para o exercício de poder político, portanto, e então menos espaço para a política de bota abaixo. Porque alguém estará certamente na situação ou na oposição, não é? Mesmo se você não estiver no governo, a nível das câmaras municipais está a governar. De tal forma que isto responsabiliza mais a classe política, e isto é válido para Cabo Verde e para qualquer outro país do mundo. A descentralização é essencial para levar o poder mais próximo, os serviços mais próximos, mas também para acelerar a participação nas decisões, bem como o avanço da democracia e, por esta via, o desenvolvimento sustentável. Nós em Cabo Verde nós ouvimos tanto que os argumentos do PICV, do MPD e do governo. Eu considero que todos fizeram a sua parte, mas é bom situar porque os partidos são diferentes, não é? São diferentes. O PICV necessariamente teve iniciativas importantes no seu percurso, adotou importantes leis, mas não foi consequente. E eu digo isso por experiência própria. Digo isso também, porque eu também é uma das áreas a que me dedico em termos de estudos. Não foi consequente, ou seja, não foi consequente. Não fez a descentralização financeira, de tal forma que esta é a grande diferença em relação ao MPD. O governo do MPD encontrou uma base legal que devia... todo um edifício jurídico constitucional não implementar o que implementou, não é? E necessariamente de 2016 até agora, portanto, nós temos um percurso de diálogo, de complementaridade, não é? Portanto, é preciso que se situem agora, muito bem. E há coisas, agora, é necessário neste momento deste debate, nós temos que tirar as lições seguintes, portanto, é necessário acelerar a descentralização, não é? Para nós podermos acelerar o desenvolvimento local, porque isto é essencial para acelerar o desenvolvimento sustentável. Portanto, há reformas importantes que o governo deve... Temos que falar dessas reformas numa próxima oportunidade, uma vez que já atingimos o nosso horário, o nosso tempo estipulado aqui por Fora da Caixa. Francisco, obrigado por ter vindo. É sempre um tema aliciante, descentralização e poder local. Não há de faltar a oportunidade para voltarmos a